Mais uma vez, boa noite, igreja. Eu queria chamar toda a galera que foi para o Team Street a semana passada para poder subir aqui em cima, os que estão aqui. Bom, Team Street é um acampamento que acontece em Maringá, de uma semana para adolescentes, onde nós, maiores de idade, vamos para trabalhar e servir a esses adolescentes. Aconteceu na semana passada, foi essa galera aqui, mais alguns que não vieram. E vamos estar dando testemunho de alguns aqui, sobre o que acharam, como Deus falou com eles. Boa noite, igreja. O team desse ano trouxe o tema Open, e baseado em Apocalipse 2:7. E lá você tinha que estar... Você foi com ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito falava para você. E ele falou com quem até não estava com o ouvido aberto, porque o negócio foi muito da hora, foi tremendo mesmo. E... eu fui lá para ouvir o que Deus queria para mim, o que Deus estava falando. E eu não estava ouvindo. Quando foi no terceiro dia que foram fazer a inauguração falar o tema do ano que vem, era origem. Aí eu, pronto. O que é a origem? O começo, sei lá, o início, tudo. E começou a passar um filme na minha cabeça do início, da conversão, da igreja e tudo. Da caminhada. Aí eu... no terceiro dia eu já sabia o que eu fui fazer ali em Maringá, o que eu fui fazer no Team. O filme foi passando várias vezes na cabeça o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha, o que eu já fiz, o que Deus fez na minha vida, o que eu tinha que agradecer, o porquê eu não agradeci. Foi tremendo o negócio ali, foi muito da hora. E queria fazer o convite para quem não foi, e porque o negócio é muito bom mesmo, é muito de Deus aquele lugar. Tudo ali conspira a favor de Deus, a favor do... você saber o que Cristo quer, tudo que você não conhece, você vai aprender a conhecer ali. Fale com o Tony, com o pastor, sei lá, pede para o irmão aí pagar sua inscrição para você ir. Você poder ir servir, mano, porque se você não tem um espírito de servir, lá você vai aprender a ter, porque lá não é trabalho, lá você vai para servir, você faz isso por amor. Foi muito bom estar ali. Pena que é uma vez por ano, uma semana. O pessoal falou que podia ser até uma escola o Team Street, porque é tão bom que é o negócio. Amém. Bom, então, falaram para mim falar o preço aqui, né? Independente do preço, se está ali uma semana com o preço que está ali, vale muito a pena. Está numa promoção ainda até hoje, né? 285 pratinho. Já falaram ali. 249 para staff até hoje. Fazer a inscrição, você tem essa promoção. Depois vai dar uma aumentada, mas tem ao decorrer do... vocês dividem em 10 vezes, de 249 para staff e 285 para team, em 10 vezes. Mas tem um ano inteiro para você correr atrás de 300 e poucos reais para você estar ali. Cara, e que é um preço muito pequeno, o tamanho de coisa que você vai receber e pela estrutura que é do team. E esses 300 reais você paga só de ar, de ar-condicionado, porque eu tô com a minha garganta ferrada dos 9 dias que eu dormi no ar. Amém? Obrigado. Boa noite, igreja. Eu vou falar no mesmo sentido do Tony, assim, de que é muito gratificante servir a Deus. Eu já estou indo para o time faz 5 anos já, esse foi o 5º. Eu fui 3 anos como adolescente e esse é o 2º ano que eu fui trabalhando. Então é muito legal você ir em algo que você foi abençoado e voltar para servir os adolescentes que estão lá agora. No ano passado, eu acho que eu falei aqui também, e eu venho com o mesmo discurso, de que é muito gratificante
assim, no seu coração, saber que Deus está fazendo algo grande e você poder fazer parte disso. Apesar de quem eu sou, ver Deus agindo através de mim e apesar de mim. Eu fiquei com algumas meninas aqui de Epitácio, outras de Londrina, que eu já cuido delas lá também. E outras meninas, assim, eu fui como líder, a gente fica responsável por um grupo de adolescentes, dorme com eles, faz tudo com eles, e é muito legal, assim, ver as meninas abrindo o coração para você, para que a gente possa ser usada por Deus para abençoar essas vidas. E enquanto isso, Deus vai trabalhando na gente também, né? É muito gratificante mesmo. Quero também falar o que o David disse, estender o convite à igreja, aos adultos, a participarem, porque é realmente muito bom, assim, eu tenho o Tim como um direcionamento para o meu ano também, o que Deus fala com a gente lá, a gente fica pensando o ano todo, buscando a Deus nesse sentido, e é muito bom mesmo, assim, é Deus agindo através da gente e no nosso coração também. Vou dar uma breve palavra aqui. Apocalipse 2:7 está escrito: aquele que tem ouvidos... Está muito fraco. Aquele que tem ouvidos... Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E muitas vezes, para podermos ouvir o Espírito Santo, nós temos que abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos. Imagine que a sua vida, hoje, é um barco à vela no meio do oceano. E barco à vela depende somente do vento. Mas você com medo, você com falta de confiança, ainda tem um remo na mão para meio que direcionar para o lado que você quer. E lá nós aprendemos a você soltar esses remos no meio do oceano e depender somente do vento do Espírito Santo e dizer para ele: Espírito Santo, eu estou aqui dependente somente do teu Espírito, dependente somente do teu poder. E eu passei 9 dias lá no Teen Street. Para mim foi normal, Deus não havia falado comigo, mas nós podemos ver a multiforme de Deus falar aos nossos corações. Eu cheguei em casa, uma soneca da tarde, Deus veio e falou ao meu coração. Não precisava Deus estar lá os 9 dias, não precisava, por mais que eu buscasse, Ele tem a hora certa de falar com você, o jeito certo. Ele fala onde quer, como quer e com quem deixar. Nós vemos testemunhos de gente que Deus falou servindo, que nem o William que está ali na projeção. Gente que falou através de outras pessoas, como foi o caso da Dani, e muitos outros. É muito abençoador mesmo. Vale a pena ir, vale a pena pagar esse preço. Amém? Queria chamar... Opa, fala aí. Eu não aguento ver o microfone. Eu quero falar porque eu sou chata. Extremamente chata. E para eu gostar de um acampamento de adolescentes, tem que ser muito bom. Então, pai, mãe, mande. É bom mesmo. Tem culto de manhã e à tarde tem uma programação em que eles são expostos às situações que nós não temos como expô-los nas nossas igrejas. Sabe o que é pegá-los e colocá-los numa sala e falar de tráfico humano? Simular que matou alguém e que retirou os órgãos. E falar, tá vendo? Se você for em tal lugar, isso pode acontecer com você. Sabe o que é colocar os adolescentes numa sala e fazer uma proposta de estudo no exterior e eles todos caírem, eu quero. Fala assim, mentira. É porque fazem isso e mandam vocês para o exterior e vocês viram escravos. Sabe o que é colocar numa jaula adolescentes? Fala assim, são assim os nossos irmãos que vivem na igreja perseguida? Então faz favor de dobrar os seus joelhos e orar por eles? Porque eles só falaram né? Que tem culto e Deus fala, e Deus fala. E realmente Deus fala muito. Porque aquele acampamento é muito sério. E faz com que aqueles que foram, de fato, com os ouvidos abertos, com o coração querendo buscar a Deus, sai de lá tão impactado e pronto, de fato, a não fazer outra coisa, a não ser servir ao único e verdadeiro Deus. Porque lá até formiga nós comemos. Não no almoço nem no jantar, mas na oficina com índios.
Então, são experiências únicas. Gente, o que é R$ 25 por mês? 29 por mês? É um investimento que traz um retorno imediato na vida dos seus filhos. Então, por favor, olha, se você já não tem mais filhos adolescentes, abençoe outros adolescentes para que possam participar de algo que realmente é muito sério. Tá? Deus abençoe. Tony, desculpa. Pastor Danilo, eu queria fazer mais um convite a você, pai, que tem um filho adolescente. Nós temos aí toda sexta-feira o Galera Teen, às 8 horas. Você que tem um filho adolescente, incentive ele a vir para o Galera Teen. É um momento muito abençoador, onde os dons são explorados e é onde Deus fala aos nossos corações também. E você que é pai, se você quiser nos ajudar no Galera Teen, está aí, é só vir falar comigo. Estou aí na secretaria todo dia. Beleza? Graça e paz, amada igreja. É um prazer ver essa galera tão bonita. Todos aqui são do Tim, né? Todos. Ellen Rose também é Tim. Glória a Deus, amém. Ela foi de Tim também. Isso é muito bom. E o nosso propósito nesse momento é abençoar a vida dos nossos irmãos, dos jovens dessa igreja, dos teens dessa casa, porque nós sabemos perfeitamente que eles já são a igreja de hoje. Amanhã nós não estaremos aqui, mas eles estarão prosseguindo nessa senda maravilhosa, e nós como igreja, nós temos o dever realmente de abençoar a vida de cada um deles. Foi falado aqui, realmente não é nenhum custo adicional ao teu orçamento, não, é um investimento que você está fazendo na vida do teu filho. E bonito também o apelo do Ellen, já que você não tem, ajude, patrocine um teen, um jovem na casa do Senhor a estar ali no próximo ano. É isso, né? No ano que vem. Então, nesse momento, curve a tua cabeça, por gentileza, e nós vamos orar, abençoando a vida desse ministério, a vida do Tony, a vida dessa equipe e de todos os teens dessa casa. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos rendemos inteiramente diante de Ti neste momento, Pai querido, e abençoamos a vida, Senhor, desse ministério, a vida, Senhor, dos adolescentes dessa casa, que eles sejam tremendamente abençoados pelo Senhor. E que essa palavra, ó Pai, que eles ouviram lá, Senhor, nesse retiro, possa continuar brotando, Senhor, germinando, que essa palavra que caiu em terra fértil, Senhor, ela possa brotar de uma maneira espantosa. Então nós estamos aqui nesta noite com o propósito de abençoar a vida de cada um deles. Satanás, você não tem poder sobre a vida deles. São vidas consagradas, vidas que decidiram dizer não ao pecado e sim a Cristo Jesus. Então, como família de Cristo, nós abençoamos a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, viu, queridos? Nessa noite tão maravilhosa que Deus nos concede, nós estamos aqui porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor foram renovadas novamente sobre as nossas vidas. Hoje eu quero trazer um tema junto com a igreja. Aliás, antes do tema eu preciso conhecer os nossos irmãos que estão nos visitando aqui pela primeira vez. Os visitantes, por favor, pela primeira vez, se coloque de pé, a gente tem a grata honra, a satisfação de conhecê-lo. Por gentileza, bem-vindo. Edivaldo, a Vera, já conheço, Deus abençoe vocês. Quem mais está nos visitando? Bem-vinda, minha irmã. Lá no fundo também, bem-vinda. Temos mais alguém? De outra igreja, você que já é evangélico, esteja visitando também, fique-se à vontade. Amém. Seja muito bem-vindo nessa noite. A todos os internautas que estão plugados, vendo o culto pela internet, um grande abraço da igreja aqui de Epitácio, que você seja também abençoado através da palavra de Deus. Nessa noite, eu trago um tema e eu peço por gentileza que me coloque o título dessa noite. Nós vamos falar de um assunto muito interessante. Comportamentos em tempos de crise é o assunto dessa noite. Nós temos vivido dias em que nós temos percebido nitidamente
que o Brasil tem passado por uma grande crise. A crise que nós estamos enfrentando nesse momento é uma crise de água, ou seja, o país praticamente todo carece, necessita de água. E o que ocorre com essa questão? É necessário que você faça um racionamento. É necessário que você tome atitudes, comportamentos, senão nós vamos entrar num grande colapso pela falta de água. Outrora, no passado, nós vivemos muitas outras crises. A crise do petróleo em 73, a inflação em 73, 74, enfim. Crise, ela vai, ela vem, mas são situações que nos apertam o coração e que nos trazem um ponto de interrogação, e nós temos que redefinir algumas questões e relações a esta questão crise, ao momento vivido. E como disse, a situação atual é a falta de água. Talvez você que more aqui, Presidente Epitácio, você não, nós, eu também já estou inserido a essa sociedade, nós enfrentemos essa crise de água. Mas lá em São Paulo, em Santo André precisamente, eu já vi pessoas brigando, xingando, pessoas que estavam com a mangueira, lavando calçada, cuidando de uma planta. Então, em São Paulo, realmente o caos está instalado, porque realmente falta água. Uma coisa é certa, nós temos sim a mordomia, o direito de cuidar, não temos que esbanjar. Mas o extremo está instalado em São Paulo, por causa da crise. A palavra de Deus mostra, no texto que nós vamos ler, eu peço, por gentileza, que você abra a tua Bíblia, no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, do capítulo 7, e nós leremos do 3 até o 5º versículo. Segundo livro de Reis 7, 3 ao 5º, eu creio que todos já encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, e ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele remonta ao seguinte: Jerusalém está totalmente sitiada. Os sírios chegaram, melhor dizendo, à frente da cidade, apertaram contra essa cidade, ninguém entra, ninguém sai. Ou seja, o povo de Jerusalém ficou totalmente cativo dentro da própria cidade, tendo os sírios à entrada da porta da cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Talvez você fale, mas como é que pode numa cidade ninguém entrar e ninguém sair? Como que é isto? Aqui, se de repente na entrada de Presidente Epitácio, nós fôssemos sitiados por cidades vizinhas, nós poderíamos sair aqui pelo fundo, por ali, e irmos para Bataguaçu, ou por aqui, outra cidade. Mas não. Na antiguidade bíblica, as cidades, existiam ao redor das cidades muralhas, grandes muralhas, e só tinha um acesso, só tinha uma porta. E nesta porta é onde se entrava, é onde se saía. Então não havia possibilidade nenhuma que o povo de Israel saísse. Eles estão sitiados, os sírios ali na porta. Então o que ocorre? Há uma grande crise.
sendo iniciada. Um dia, o povo ainda tem comida para comer, 2 dias, 3 dias, não sabemos, a palavra não mostra quanto tempo durou essa situação. Mas uma coisa a palavra mostra, que eles chegaram ao extremo de não ter absolutamente nada o que comer. Chegou numa situação extrema. O rei da Síria era um homem chamado Ben-Hadad. Hadad é o nome do prefeito da cidade de São Paulo. O nome sírio, o nome de origem, nós falamos sempre no genérico turca. Hadad. Ben-Hadad. Ben quer dizer filho, filho de Hadad. E esse homem está aqui agora sitiando Samaria. Há uma grande fome instalada em Samaria. E eles foram comendo o que era possível. Obviamente se come aquilo que a cultura permite. Com certeza o gado, a ovelha, foram comendo, comendo, comendo. Não tem como sair, não tem como entrar. E chegar ao extremo, na cultura judaica, de comer uma cabeça de jumento. Cabeça de jumento era um prato, digamos assim, totalmente desprezível e que o judeu não dava o mínimo de valor. Porém, essa cabeça de jumento chegou a ser vendida entre eles por 80 ciclos de prata, uma moeda da antiguidade. Fazendo uma pesquisa, a gente consegue imaginar que essa cabeça de jumento seria vendida na média, uma comida que o povo não gostava, desprezada, na faixa de R$210. Então eu quero que você veja aí na tua Bíblia, Reis 6:25, que diz: houve grande fome, a crise, em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Talvez você pergunte, mas por que não comer os pombos também? E vai comer esterco? Aí há um grande mistério. O pombo, o seu esterco, ele é rico em cereais. Então o que esse povo faz? As irmãs que estão aqui vão ficar pasmadas. Pegava-se a cabeça do jumento e pegava o esterco do pombo e colocava-se como tempero. E esse pouco de esterco do pombo custava no nosso dinheiro hoje R$13. Era o sazon, desculpe, é o comercial daquela época. Eu não sei quanto custa um temperinho, as irmãs podem me ajudar, mas é coisa mínima. Quanto custa, irmãs, um temperinho pequenininho? R$1, R$2. Era vendido a 13. Cabeça de jumento, R$210. Um pouquinho desse esterco, desse sazon de Israel, R$13. A situação era extrema. Era uma situação muito difícil. Então você tem que entender que em Israel há um rei, o rei da cidade. As outras cidades também têm os reis que estão invadindo. Israel tem o rei, que cuida de toda a ordem civil da cidade. Israel tem o profeta, que é o homem de Deus. É o homem que traz todo o oráculo de Deus para aquela sociedade, para aquela comunidade. Em Israel também tem os leprosos que ficavam fora da cidade. Foi o trecho onde nós começamos a leitura desta noite. Então nós percebemos aqui que Israel está sitiada, Samaria sitiada nessa situação tão difícil. E no versículo 27, o rei diz o seguinte, ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acolherei eu, da eira ou do lagar? Esse rei está passando em cima dos muros e uma mulher pede socorro a ele. Porque ocorreu o seguinte, cada uma delas tinha um filho, e elas fizeram um trato entre elas, de que naquela noite, elas pegariam a criança, matariam, cozeriam aquela criança e comeriam. Olha o extremo que chegou aquele povo. Tempos de crise. E fizeram isso. Uma fez isso juntamente com a outra, com o conluio da outra. Porém, quando chegou no outro dia, a outra falou assim, não, meu filho não. O meu filho não vai fazer.
E agora ela vai recorrer ao rei. Rei, olha, ontem eu fiz isso com meu filho, nós comemos e agora nesse dia é a vez dela, porém ela não quer fazer. E o rei diz aqui no versículo que eu acabei de ler: se o Senhor não te acode, de onde te acolherei eu? Da eira ou do lagar? Eu não tenho trigo, eu não tenho uva, nós estamos numa penúria terrível, eu não tenho como te socorrer. Em tempo de crise, querido, nós temos o primeiro ponto que vou pedir para que coloque ali. Em tempos de crise, sempre procuraremos por um culpado. E este rei de Israel, que o nome dele é Jeorão, ele procura um culpado e ele encontra o culpado é o Senhor. Eu não tenho culpa nenhuma, eu lavo as minhas mãos. O culpado é o Senhor. No versículo 27 mostra muito claramente se o Senhor não acode. No versículo 31 aí na sequência, acompanhe por favor o texto. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, que era o profeta naquele tempo, filho de Safate, ele ficar hoje sobre os ombros. O profeta não conseguiu encontrar respaldo para ir brigar com Deus. Se eu não brigo com Deus, então eu vou brigar com o profeta, o homem de Deus. Então eu vou cortar a cabeça do profeta Eliseu. No finalzinho do versículo 33, olha só o que diz, o rei falando: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Ele arma uma cilada, o rei, e vai à casa do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, orientado pelo Espírito do Senhor, ele percebe que há uma trama, que há algo no ar contra a vida dele. E ele manda que os seus mensageiros fechem a porta. E depois ele abre e o rei entra e o rei fala: olha, que mais esperaria eu do Senhor? Ele não fez absolutamente nada contra o profeta que fora orientado pelo Senhor. E ele volta toda a culpa inteiramente ao Senhor. Em tempos de crise, sempre procuraremos por um culpado. Tempos de crises, tempos de perda, nós entramos numa situação tão difícil, tão preocupante, que o nosso coração se fecha de uma maneira tal, e a gente quer procurar o culpado. E invariavelmente, a gente se exclui dessa situação, porque a gente quer procurar quem verdadeiramente é o culpado. O que levou àquela situação. Mas nessa cidade, tem um homem de Deus. Nessa cidade tem um homem que é totalmente comprometido com essa palavra. Nessa cidade tem um homem que ouve a voz de Deus. Então aí, no capítulo 7, no primeiro versículo, você vai ver comigo o que Eliseu diz. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ou seja, o homem de Deus, baseado inteiramente na convicção daquilo que Deus colocou no seu coração, ele vem com uma palavra totalmente contrária, ou seja, tirando toda aquela sociedade de uma situação tão difícil, e falando: vocês vão viver uma vida boa e abençoada. Então, em tempos de crise, é necessário que você ouça a palavra de Deus. A palavra do profeta, eu fiz questão de dar ênfase ali ao profeta. Hoje nós não temos mais profetas, os profetas vieram até João Batista. Mas o profeta que nós temos hoje é através do ensino da palavra de Deus, a verdadeira profecia de Deus às nossas vidas. Então, meu querido, em tempos de crise, ouça, que nem foi falado no encontro dos teens ali no Paraná. Fica com o teu ouvido espiritual aberto para ouvir falar. Deus fala, sim, através da palavra dele. No passado, Deus usara os profetas. Hebreus vai mostrar que Deus, de muitas e muitas maneiras, outrora, falou no passado através de sonhos, visões, profetas, mas no dia de hoje, Ele nos falou através do Filho dele, amado Jesus Cristo. Através da palavra, o Filho dele é a palavra. Mas quando você está no intuito, no propósito, aliançado com o Senhor, de ouvir uma palavra que realmente vem do Senhor, sempre vai aparecer alguém para te tirar
dessa situação de fé. Sempre vai vir alguém com uma pontadinha de incredulidade, usado pelo inimigo, tramando de uma maneira tão terrível, querendo minar a tua fé. E não foi diferente com o profeta Eliseu. No versículo 2, ainda do capítulo 7, tem um capitão que era o capitão do rei. E ele diz o seguinte: porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus, ao capitão do rei Hadad: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Em tempos de crise, meu irmão, é necessário que você ouça o que o Senhor tem a dizer à tua vida. Eu não sei se o Senhor já disse alguma coisa nessa noite à tua vida, mas uma coisa eu quero te dizer: não deixe que o inimigo roube a vitória que Cristo Jesus tem para a tua vida. Eliseu está ali, esse capitão com essa palavra tão contrária, mas Eliseu fala: olha, você vai ver tudo isso acontecer, você vai ver a grande virada, a guinada que nós vamos dar, porém você não vai participar disto. Será que isso vai se cumprir? É o homem de Deus, é o profeta de Deus falando, ministrando. E quando nós chegamos aqui, o texto que eu li, o texto diz que 4 leprosos estavam fora da cidade, não estavam mais dentro de Samaria, eles ficavam fora, porque o leproso era tido como imundo no meio da sociedade. A doença altamente infecciosa do leproso impedia-o de ficar no meio do povo, ele ficava fora da cidade. E esses leprosos estavam numa situação tão difícil, excluídos ali fora, e eles pensaram o seguinte: olha, se nós formos lá no acampamento dos sírios, eles vão nos matar. Lá dentro a gente não vai conseguir também entrar dentro da cidade. Vamos tomar uma atitude. Não vamos ficar aqui passivos. Não vamos ficar aqui à mercê daquilo que poderá acontecer. É necessário fazer alguma coisa. Em tempos de crise, querido, às vezes nós ficamos numa situação tão difícil, numa inércia espiritual, numa inércia de erguer a cabeça, de pôr a mão e fazer algo, você fica. Mas esses leprosos não. Eles falaram: nós poderemos morrer, mas nós vamos fazer alguma coisa. É necessário que nós saiamos dessa situação. E quando você chega no versículo 6 do capítulo 7, eu quero que você veja comigo, por gentileza. Diz assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. O rei de Israel não fez absolutamente nada, mas os sírios saíram apressadamente daquele local porque eles ouviram de noite um grande ruído de cavalos. A palavra diz cavalos, carros de fogo que era naquele tempo. E eles debandaram, saíram, largaram absolutamente tudo na porta de Samaria e foram em debandada. E os leprosos, quando chegaram ali, no versículo 8 vai mostrar isso. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram, esconderam, voltaram novamente e pegaram tudo de novo. Versículo 9, então disseram uns para os outros: não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas. Repita comigo bem forte: boas novas. De novo, boas novas. Este dia é dia de boas novas. E nós não calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Nós chegamos aqui ao terceiro ponto, que está no versículo 6. Em tempos de crise, Deus tem uma estratégia de vitória para a tua vida. Você crê nisso? Uns creem. Você crê nisso, querido?
Amém. Em tempos de crise, Deus sempre tem uma saída, uma válvula de escape que Ele coloca à tua disposição. Esse povo de Samaria está acuado. Os leprosos excluídos fora da cidade. Entram, vão com coragem. E daqui a pouco eles estão lá dentro, anunciando. O rei de Israel ainda fica preocupado. E falando, olha, os sírios fugiram, porque sabe que nós estamos aqui esfaimados com fome. É uma estratégia de guerras deles. E o rei pede, prepara cavalos, 5 cavalos que tinham restado no meio daquela sociedade. Esses homens vão até lá e verificam realmente que os sírios tinham saído em debandada. Versículo 19, 7:19, o que diz a palavra? Aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor, aquele capitão que respondera, ainda que Deus fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. No dia seguinte, querido, aquela situação que o profeta Eliseu tinha predito, aquela situação de penúria que aquele povo estava vivendo, no dia seguinte, Deus reverteu totalmente o cativeiro daquele povo. A palavra de Deus diz o seguinte, que no outro dia, houve uma abundância de tal maneira naquele local, que o povo pôde comprar muito com pouco dinheiro na mão. A princípio não poderia comprar nada, era inviável, mas no outro dia, mediante a palavra do profeta, eles compraram e compraram com abundância. Então quando nós entramos nos versículos 19 e 20 do capítulo 7, é necessário que você entenda o seguinte, em tempos de crise, as promessas de Deus jamais deixarão de serem cumpridas na tua vida. Eu não sei o que Deus prometeu para você, querido. Eu não sei o que Deus tem prometido para a tua vida, especificamente. Mas eu sei o que Deus tem para nós todos. A palavra de Deus diz em João 10:10, que nós vamos ter uma vida e uma vida em abundância. Uma vida em qualidade em Cristo Jesus. E esta vida de qualidade em Cristo Jesus não é através do poder do dinheiro, não é através do poder bélico, não é através da guerra, mas é através do nome maravilhoso do Filho dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que chama atenção para mim nessa história toda, que depois você, com o tempo, poderá ler na sua casa na íntegra. O que me chama atenção é a postura do profeta, o homem de Deus. Ele profetiza com convicção. E Deus realmente muda o cativeiro daquele povo. Mas o bonito nesse texto é a situação dos leprosos. Que falam, como nós vamos ficar aqui? Nós que fomos tremendamente abençoados. Nós não poderemos ficar aqui. Nós temos que entrar no arraial dos sírios e divulgar. E espalhar, e anunciar esta palavra, essa boa nova. É coisa muito boa. Nós não podemos ficar com tudo isso para nós. Os sírios tinham tudo isso, que eles andavam com tendas. Era um povo nômade. Tudo que tinha, levava. Não é que nem hoje, que tudo que você tem está no banco, no cofre. Não, naquele tempo não. Eles andavam com tudo nas costas. E esses leprosos pegam tudo que tem ali, porque eles fugiram. Não deu deles agora. Mas eles não ficaram com aquela riqueza. Eles foram lá dentro avisar os sírios. Então aqui é um prenúncio da palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, no Antigo Testamento, assim como diz a palavra também, que Deus prenunciou o Evangelho a Abraão. E às vezes a gente acha que o Evangelho é só a partir de Mateus. As boas novas de Cristo Jesus vem desde Gênesis 1:1 e vai até Apocalipse 22. Então, meu querido, o que você tem vivido nesses dias? O que tem te apertado, o que te tem encurralado, o que tem trazido preocupação, que você fala, não vou aguentar, é muito forte essa situação, meu coração está apertado, não vou ter como, eu vou sucumbir.
Receba nessa noite uma palavra vinda dos céus para a tua vida. Você não vai sucumbir, porque Cristo Jesus é sobre a tua vida. É sobre a tua vida. Deus está com as mãos estendidas, guardando, livrando você de todo o perigo e de todo o mal. Mas como eu estava dizendo anteriormente, a figura do leproso é que me chamou a atenção. O leproso anuncia a palavra de Jesus Cristo. Leva lá dentro, melhor dizendo, leva lá dentro o livramento que Deus estava concedendo àquele povo de Jerusalém. Nós, outrora, éramos leprosos. A maior lepra, a maior doença que o homem pode ter, chama-se pecado. Nós éramos leprosos, mas agora nós temos que agir que nem esses leprosos da história. Ou seja, levar essa palavra a todo mundo que está lá fora também sitiado, vivendo em crises existenciais, querendo tirar a vida, vivendo num sufoco terrível porque não conhece esta palavra da verdade. Você, meu querido, que era um leproso, hoje é curado em Cristo Jesus. Nós somos chamados a levar esta palavra da verdade de Cristo Jesus. Como que você tem se pautado nessa questão? Você tem anunciado essa palavra de Cristo Jesus a quem não conhece? E eu digo isso à igreja no momento, aqueles que já têm um compromisso com Cristo Jesus. É tempo de nós acordarmos. Nós estamos vendo ali um banner, Igreja Multiplicadora. Que você cresça nesse entendimento. Que é tempo de levar essa palavra, de espalhar, de divulgar, de trazer pessoas a conhecer o Cristo que você serve. O Deus que te livrou de uma situação tão terrível. O Deus que te tirou da morte eterna e te colocou na presença de Cristo Jesus. Dando os céus de presente para você por toda a eternidade. Eu não sei o que você tem vivido. É você e Deus. Então peço que você curve a tua cabeça nesse momento. Enquanto nós vamos ouvir um louvor, você pense na letra desse louvor. Pense nesse louvor. E se você ainda não tem essa marca da promessa sobre a tua vida, hoje é noite aceitável, meu querido. Hoje é noite de você sair daqui de posse da vitória em Cristo Jesus, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Se você tem vivido com medo, preocupado com tudo aquilo que o inimigo tem armado, tramado contra a tua vida, repreenda-o em nome de Cristo Jesus e saia de posse da vitória nesta noite. Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir.
mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glória a Deus. Querido, nessa noite é noite aceitável. É noite que o nosso Deus quer mudar o destino da tua vida. É uma noite que Deus preparou sem sombra nenhuma, não tenho dúvida nenhuma, que Deus preparou essa noite. Deus preparou essa noite para que você pudesse ouvir a palavra dEle. Deus preparou essa noite para que você tivesse um encontro com o Filho dEle. Deus preparou esta noite para que você também seja marcado com a marca da promessa. E a marca da promessa é o selo do Espírito Santo de Deus. E João diz, em uma das suas cartas, o seguinte: que nós que somos filhos de Deus, o maligno, o inimigo, ele não pode nos tocar. Nós somos povo de Deus, propriedade exclusiva deste Deus. Então nesta noite, eu quero lhe fazer um convite com todo amor, com todo carinho. Esta igreja quer fazer um convite para você. Você que ainda não teve encontro real com Jesus Cristo, esta é a noite. Este é o dia em que Deus está virando o teu cativeiro. Um cativeiro onde o inimigo tem falado tantas coisas, onde o inimigo tem semeado o rancor, onde o inimigo tem semeado situações totalmente adversas a tudo aquilo que o Espírito de Deus quer na tua vida. A tudo aquilo que a palavra mostra em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, em primeiro lugar, é amor. O inimigo, ele tem as obras da carne, e o fim é terrível. A palavra de Deus diz em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Não é os teus bens, não, é a tua alma. Mas Cristo Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Nós estamos entrando num terreno minado, numa guerra espiritual, e você que já teve encontro com Jesus Cristo, curve a tua cabeça e interceda nesse momento, colocando essas vidas nas mãos do Senhor, pedindo a cobertura do Senhor sobre essa casa. E nós vamos nos alegrar. Nós vamos nos alegrar com vidas que se renderão a Cristo Jesus. Então, meu querido, você que não aceitou Jesus, erga a tua mão assim. Dê um sinal com a tua mão, por gentileza. Erga a tua mão, falando: não, nesta noite eu quero aceitar Jesus Cristo. Desse lado. Erga a tua mão. Erga a tua mão, fala: eu quero Jesus para a minha vida. Eu quero chamar Jesus para ser o centro da minha vida. Não há ninguém aqui? Aqui no corredor, no meio. Erga a tua mão, dê um sinal falando: eu quero a presença de Jesus Cristo na minha vida. Amém. Vem aqui, querido. Vem aqui. Divaldo, vem aqui, por favor. Vem você também, Vera, por favor. Desse outro lado aqui, quem não aceitou Jesus Cristo ainda e quer ter um encontro com Jesus, erga a tua mão. Nós não temos ninguém desse lado? Então, glória a Deus. Nós como igreja, nessa noite, você pode aplaudir ao Senhor por esse casal, por essas vidas? Glória a Deus. Amém, Jesus. A palavra de Deus diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Imagine a festa que nós hoje estamos provocando no céu por duas pessoas que resolveram mudar de vida, que resolveram aceitar Jesus Cristo. Então, nesse momento,
Repitam comigo essas palavras, vocês dois. Dê a mão a ela, por favor. Repitam comigo essa palavra. Nesta noite, nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós reconhecemos que vitória é somente através da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nós não temos medo de absolutamente nada, porque Jesus Cristo é o nosso Deus, Senhor e Salvador. E nesta noite, professamos com as nossas bocas que Cristo Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. E nós estamos alegres por tamanha salvação. Glória a Deus. Eu acho que você pode aplaudir de novo. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso para a igreja que um dos cultos mais marcantes que eu amo na casa do Senhor, a ceia do Senhor é muito gostoso, é bom. Hoje nós tivemos a ceia do Senhor. Mas dia de batismo é um dia que marca, é um dia que eu sinto nitidamente a presença do Senhor de uma maneira muito forte. E o nosso plano é levar essa palavra de salvação. Que cada um de nós possamos levar essa palavra a quem não conhece a Jesus Cristo. E que no próximo batismo nós teremos ali uma lista enorme de vidas se rendendo a Jesus Cristo. E nós vamos fazer festa no céu. O inferno vai ficar em polvorosa, preocupados, batendo cabeça um no outro. Mas no céu vai ter festa, porque nós vamos provocar festas nos céus. Vamos ficar de pé nesse momento. E vamos orar em prol da vida desse casal, que decide agora estar com a vida inteiramente nas mãos de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, estenda a tua mão para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, como família de Cristo Jesus, nós estamos abençoando a vida deste casal, que decidiu, papai querido, que reconheceu que não existe outro caminho além do Senhor. Nós não temos outro caminho. A tua palavra é clara, é enfática quando diz em Atos 4:12, que não existe outro Deus ao qual devamos ou possamos ter a salvação. Não existe outro nome. O nome maravilhoso é o nome de Jesus Cristo. E eles se renderam nessa noite diante do Senhor, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da vida deles. Portanto, Pai, nós nos alegramos no Senhor, porque a palavra é do Senhor, o trabalhar é do Senhor, e a tua igreja está disposta, Senhor, disposta a saquear o mundo das trevas, disposta a subtrair vidas preciosas que o inimigo tem tentado segurar. Mas nós estamos aqui para levar uma palavra de liberdade, uma palavra de vida, uma palavra de vitória. E a vitória maior é ter o nome escrito no livro da vida. A promessa maior que o Senhor nos deu é que um dia o Senhor nos daria o céu, e nós já estamos gozando de vida eterna. E um dia nós estaremos na tua presença, porque nós cremos no Senhor e no poder da tua palavra. A ti, ó Pai, toda honra, toda glória e todo louvor é nossa oração, Pai, nesse momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, por gentileza. Você que adentrou essa casa, que já tem um encontro com o Senhor, já é salvo, tem um livro escrito no livro da vida, você é salvo. Você não tem dúvida nenhuma. Mas existem áreas, às vezes, nas nossas vidas, que é necessário um toque do Senhor. Que é necessário que você entenda que, de repente, você está vivendo uma grande crise existencial. Às vezes é a idade. Eu confesso que quando eu cheguei aos 40 anos, já fazem 11 anos, eu sofri uma grande crise existencial aos 40 anos. Eu não sei como está você. Se você tem alguma área na sua vida que você tem percebido que é um sintoma de crise, vem aqui e nós vamos orar em prol da tua vida. Tem alguém que quer receber oração? Venha, aproveite e agora é já. Nós não vamos estender, venha rapidamente.
Aproveite, venha, querido. A cada promessa que Ele me fez, e quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Esta noite, você que está aqui, creia que Deus tem mudança de vida, tem mudança de sorte, seja em que área for. Eu não sei o motivo que você está aqui, mas o nosso Deus sabe. E a palavra de Deus diz o seguinte, em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Isaías ainda diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Creia, meu querido irmão, inteiramente na provisão do Senhor para a tua vida nessa noite. E como igreja, como família, nós queremos abençoar a vida de vocês. Não somente abençoar, mas quando chegar o culto de testemunhos, nós queremos ouvir, porque aqui toda a honra e toda a glória vai ser dada ao nosso Deus. É Ele que opera, eu não tenho poder nenhum na minha vida, mas o nosso Deus é um Deus poderoso. E o testemunho de vocês, assim como eu sei que já tem testemunhos na nave dessa casa, vai edificar o corpo. Essa casa vai ser edificada através daquilo que nós ouviremos. Então, querido, tome posse da bênção nesta noite, mas por favor, não esqueça de testemunhar. A igreja curva a cabeça. Se possível, estenda a tua mão em direção a essas vidas, e nós, como família de Deus, iremos abençoá-los. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos a cada uma dessas vidas, Senhor, perante o teu altar. Nós não sabemos verdadeiramente o motivo, Senhor, que os trazem aqui à frente, mas nós sabemos que eles estão passando por uma situação aonde eles puderam identificar algum tipo de crise, alguma situação que tem fugido do controle dele. E nós vimos na tua palavra que tu és um Deus que está com tua destra fiel, ou seja, o poder de rei, o poder da autoridade, o cetro da autoridade está nas tuas mãos. E tu és um Deus que tem cuidado individualmente da vida de cada um dos teus filhos. Que eles possam sair daqui nessa noite inteiramente, Senhor, inteiramente convictos, abençoados pelo poder que há na tua palavra, que tu és um Deus que nesta noite vira o cativeiro da vida deles. Tu és um Deus, Senhor, que já o selou a cada um deles com a marca da promessa, e que tudo aquilo que o inimigo tem tentado trazendo desconforto à vida deles, em nome de Jesus Cristo, toda ação do inimigo, nós como igreja, como família neste momento, nós desfazemos, Senhor, a doença, a crise conjugal, seja o que for, nós desfazemos em Cristo Jesus, e pedimos na vida dos nossos irmãos um novo tempo, um tempo de vitória, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Vão na paz, queridos, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Você pode aplaudir ao Senhor? Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é Deus sobre as nossas vidas. Nesse momento nós estamos caminhando ao término da nossa reunião, porque o nosso culto é contínuo. Então eu peço por gentileza que você permaneça no seu local, porque o nosso culto ainda não terminou. Nossa reunião ainda não terminou. Permaneça por gentileza. Nós não levaremos mais do que 5 minutos, eu creio. Por favor. Nós temos os seguintes recados. Jornada de oração começa amanhã, dia 2 de fevereiro. Estaremos aqui das 6:30 da manhã até às 7:30 da manhã em oração pela tua vida, pela vida dessa igreja. Você que pode, venha participar conosco. Se programe. Antes de você ir ao trabalho, venha para cá. Você vai ver o que vai acontecer nessa semana na tua vida,
no teu trabalho. Jornada de oração. O outro aviso que nós temos também é no dia 7/2, às 16 horas. A irmã Sabrina estará fazendo chá de bebê. Está chegando Davi. Davi, não é? Nem nasceu, mas eu já gravei o nome dele. Davizinho. Está chegando Davi. Então, dia 7/2, às 16 horas, aqui no salão de festas da nossa igreja, nós teremos o chá de bebê. São esses dois avisos. E nesse momento, eu também quero justificar a ausência do pastor Abner. O pastor Abner encontra-se num período de férias e essa semana está chegando. Então é por isso que ele não se faz presente. Estejamos orando em prol da igreja, em prol dos pastores, e em prol da vida dos nossos irmãos como comunidade. E que você sinta-se desafiado a trazer uma pessoa na quinta-feira, a trazer uma pessoa para ouvir a palavra de Deus no próximo domingo. Fiquemos de pé nesse momento e nós vamos encerrar com esse último louvor. Fique até o último louvor, até quando a Rebeca ou o Tony ou alguém falar amém. Boa semana, vai na paz. E você vai ver que você vai ter uma semana extremamente abençoada. Porque você, aliás, já começou a sua semana muito bem. Hoje é domingo, hoje é o primeiro dia da semana. E você já começou na casa de Deus, na presença, aos pés do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Isso não tem dinheiro que pague. Glória a Deus. Separar do amor de Deus, nada vai nos separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, estou certo que nada, nada nos separa desse amor. Separar do amor de Deus, nada vai nos separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, estou certo que nada, nada nos separa desse amor.
separar desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade. Estou certo que nada, nada nos separa desse amor. Estou certo que nada, nada nos separa desse amor. Estou certo que nada, nada nos separa desse amor. Aleluia. Que os irmãos possam ir na graça e na paz do Senhor. Tenham uma boa semana e até domingo que vem. Até quinta-feira, irmãos.